subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder estarmos aqui mais uma vez no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 9, lição da classe dos adultos, onde estaremos estudando um assunto muito interessante, que é essa questão de Jacó e Esaú. Nós tivemos primeira parte da nossa lição, falamos de Abraão, depois falamos sobre Isaac e agora vamos falar sobre Jacó. E para começar, nós temos algumas questões a ser respondida. Por exemplo, Rebeca sabia que teria filho de gêmeos? Outro ponto interessante. Quantos enganos, quantos erros, quantas trapaças Jacó cometeu com Esaú? Segundo Esaú, ele faz essa reclamação no capítulo de número 27, versículo 36. Estas e outras questões nós responderemos aqui no canal Rascunho do IBD. Não saia daqui, fique atento que nós vamos estar respondendo essas questões dentro desta lição, tá certo? Muito bem. O tema da lição, essa lição será ministrada no próximo dia 31, domingo, Jacó e Esaú, irmãos em conflitos. Para entendermos bem essa questão, nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto. Nós temos no mínimo 10 lições que eu estarei apresentando aos irmãos, tá certo? Bom, eu fiz uma pergunta com respeito a se Rebeca sabia. O texto nos diz assim, no capítulo 27, versículo 23, diz assim, no texto áureo, está escrito: 2 nações está sobre o teu ventre, está no teu ventre, e 2 povos se dividirão em 2 entranhas. Um será mais forte um será um forte do que o outro povo. O maior servirá ao menor. Por que essa questão? Por que o menor servirá ao maior? Surge outra pergunta, né? Então nós vamos responder agora. É fato que essa lição norteia no capítulo 27, mas no capítulo 25 nós temos também já essa chamada, né, nesta questão. Então vamos lá. O texto bíblico em classe está no capítulo 27, no seu versículo número 1 a 5 e o versículo 41 e 44. No capítulo 25 até o 36 do livro de Gênesis, é uma narrativa muito conhecida. Nós temos essa questão, essa história de Jacó e Esaú, certo? Onde termina tudo, eles se reconciliaram. Enfim, nós vamos dar uma olhada nessa lição, tá certo? Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Nós temos algumas coisas para poder advertir e alertar dentro dessa lição. A lição veio trazendo algumas alertas. Por exemplo, essa rivalidade que havia, né, ela foi apresentada no capítulo 25 de Gênesis, versos 19 a 34, sobre a venda da primogenitura, tá certo? Para isto é indicado, e o comentarista bebe dessa fonte, certo? E minha aula aqui no meu bebe dessa fonte. Primogenitura vem trazendo um artigo muito interessante. Eu preparei minha aula aqui no meu iPad, nesse dicionário Becker, com essa Bíblia Jerusalém, o livro de apoio, tá certo? E esse comentário aqui, comentário Esperança, comentário de Ritchie, né? Do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, ele traz uma elucidação muito interessante, uma abordagem objetiva, tá certo? Que nos traz aí bastante luz sobre essa questão. Então,
No verso 33, trata da reconciliação. O capítulo que essa lição se baseia mostra que a promessa de Deus ela concerne ao filho menor. E o filho menor aqui é Jacó. Então realiza-se ela realiza-se, mas não em um clima de pureza ética, não. Senão no meio de mentira, engano, tragédia familiar. E, em suma, nós vamos estudar hoje essa questão em que a bênção da aliança passa por Jacó, mas por meio de um engano que revela a falha moral dos protagonistas e, ao mesmo tempo, o significado da eletividade anunciada no livro do Gênesis, capítulo 25, versículo de número 23. Porém, essa questão não anulou o processo de Deus na vida de quem ele elegeu, tá certo? Muito bem. Quantas vezes o Jacó mentiu e errou, defraudou, usurpou a Isaac ou a Esaú, tá certo? Nós vamos trabalhar isso aí. Então nós vamos observar que Rebeca, ela se coloca aí como uma autora intelectual desse plano, né? Porque ela ouve o diálogo entre Isaac e Jacó, Isaac e Esaú, aliás, acerca da bênção. Jacó era simpático à forma como Esaú trabalhava. Ele era mais ativo, era do campo, né? Era um caçador de profissão e, segundo o que consta no texto, ele tinha apreço por essa ação, né? E ele vai, chama o menino e pede um guisado que fosse caçar e trouxesse para ele um guisado como ele gostava e como o menino também sabia fazer. Aí o que ocorre? Em vez de dialogar para buscar ao marido ou buscar a orientação de Deus, veja bem, quando eles casaram, Jacó tinha Rebeca e Jacó, Isaac, aliás, Isaac tinha 40 anos e ele percebeu que a mulher era estéril. Aí nós temos no final do vídeo, eu vou trabalhar um pouco essa questão da esterilidade, porque que essas mulheres, os patriarcas, geralmente era estéril, né? O que acontecia ali, o que lições que Deus nos ensina sobre isso, que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Mas isso fica por final. Vamos lá. Em vez de dialogar com o marido, buscar a orientação de Deus, ela decide corrigir a situação manipulando a cena. Ela escuta o que Esaú conversa com seu pai, né, com Isaac, e ele convoca Jacó e ela então convoca Jacó, ela desenha o engano, entendeu? Veste as roupas de Saul, usa a pele de cabrito para imitar a pele dele, porque Saul quer dizer cabeludo, ele era cabeludo, e ele tem o nome também de vermelho, né, que quer dizer Edom, daí vem o povo edomita, né, que também é uma historicidade muito interessante. Obadias, o profeta, vai trabalhar em cima desse juízo. Posteriormente, depois de muitos anos, centenas de anos, esse erro ainda repercutia, tá certo? Mas não é o fato agora, né? Então vamos observar que ela planeja tudo, ela manda ele usar a roupa de Saul, para imitar, né? Ele prepara o prato favorito, então ele assegura aí que a execução do plano seria perfeito. Versículo 5 até o 17 é feito toda essa trama no capítulo 25, né? Nesse sentido, Rebeca é a principal instigadora moral do roubo, pois sem ela o engano não aconteceria, porque Jacó não estava tendo acesso à conversa entre Esaú e o seu pai, né? Então esse favoritismo, entendeu? Pensando que ajudaria Deus, né, trouxe consequências graves. O texto indica que Rebeca tinha em memória a profecia de que o maior serviria o menor, no capítulo 25, versículo 3, né? O que dá a entender que o fundo teológico que temos aí para uma decisão, ao mesmo tempo, o texto deixa claro que o seu favoritismo por Jacó. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó,
capítulo 25, versículo 23, né? Então, que se mistura com a leitura aí, né, que se faz a vontade de Deus. Então, Rebeca, em vez de confiar na soberania de Deus, ela tenta apressar a promessa por meio de mentira, de engano, né, substituindo a fé pela manipulação. Então, isso é um prejuízo de grande proporção, de uma gravidade sem tamanho. Essa responsabilidade e culpa da proteção de Jacó, quando Jacó hesita por medo da maldição, Rebeca assume a culpa, dizendo: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz, vai e traze-mos. Então, no capítulo 27, versículo 13, né, o texto, isto mostra que ela não apenas incentivou ao pecado, mas ela também colocou-se diante de Deus como responsável de uma manobra, de uma mediadora, enfim. A rivalidade entre a vontade de Deus, ela invalida entre a vontade de Deus e a conduta de Jacó. Mais tarde, ao perceber o ódio mortal de Esaú, porque a Bíblia diz que ele disse: assim que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Esaú disse isso, já raivoso com isso. Primeiro, ele cobra no capítulo 36, aí vai a resposta da segunda pergunta. Denota-se que ele cobra, que ele errou duas vezes. No capítulo 25, no versículo de número 30 a 36, é abordado que a questão da primogenitura. Já no capítulo 20, no capítulo 27, versículo 36, ele cobra de novo a postura do irmão, dizendo assim, por isso que chama Jacó, né? Porque pegou no calcanhar. Então, por isso que se chama assim. Ele errou outra vez. Então, e esse ódio aumentou, e aí esse ódio aumentou de Esaú por Isaac, e quem vence Isaac quem convence Isaac a enviar Jacó a Arã, pensando proteger os filhos, né? E ela disse: vai para a casa de Labão, meu irmão, né? E passa ali um tempo. E assim Rebeca atua tanto como promotora do pecado, como quanto salvadora da pátria, né? Por um caso, embora o pecado continue gerando ruptura dentro da família, tá certo? Quando vamos fazer essa tratativa, nós encontramos dois Jacó aqui quando vamos trabalhar isso. Nós encontramos antes um Jacó que teve encontro com Deus, aquele Jacó que teve encontro com Deus, antes do encontro, aliás, ele era um mentiroso, oportunista, enganador, confiava na sua esperteza. Mas depois que ele encontrou com Deus, a partir do verso 36, no vale de Jaboque, ele se tornou verdadeiro, paciente, trabalhador, confia em Deus para abençoar e busca a sua direção. Então, muda-se o contexto aqui, porque nós vamos observar que, olha o contraste, quando ele casou, nos seus altos 40 anos, Isaac percebeu que Rebeca era estéril. E ele pediu a cura, assim como curou a Sara, ele fez menção disso. E Deus o fez, abriu a madre dela e ela gerou esses dois meninos. E a Bíblia diz, e o texto lá no hebraico aponta que eles murravam ela, esmagavam ela. Ele pediu para que Deus curasse ela da esterilidade, Deus o fez, e depois ela vai e busca a presença de Deus, né? Ela consultou o Senhor no capítulo 27, verso 22. Né? O texto diz que Rebeca fica grávida, Deus atendeu aí as orações de Isaac, que ele orava para ela ter filho, e Rebeca foi curada da sua esterilidade, e logo ela percebeu que estava grávida, e era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Segundo o texto hebraico, diz que ela massacrava, esmagava ela, né? Ou seja, causava muito dano e incômodo, né? Então, diz o texto que o Eterno fala com ela, diz assim: duas nações há no teu ventre, pois dois povos se dividirão nas tuas entranhas, conforme lemos no
texto áureo, né? Então, não era costume o mais velho servir ao mais novo. Não era. Na cultura judaica, o Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito de primogenitura. E a primogenitura, essa precedência sobre o mais novo, porém, Deus porém é soberano e está acima dos padrões e costumes. Então, Deus inverteu o quadro, né? Então, o nascimento dos gêmeos, quando quando ele nasceu, os gêmeos nasceu, Isaac tinha cerca de 62 anos. Rebeca deu à luz ao filho gêmeos e a sua gravidez foi uma bênção divina. Então, um evento singular. Pois a primeira vez na Bíblia que se resiste a uma gestação de um parto múltiplo, não é? Foi múltiplo. O primeiro bebê nasce e recebe o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria direito da primogenitura. Então, o segundo filho nasce agarrado ao calcanhar dele. Então, a primeira informação que se tem notícia desse tipo de parto, né? E parto múltiplos, e assim sucessivamente. Então, o nome de Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, tá certo? Eu fiz até uma anotação aqui, um bloquinho de nota, né? Com o hebraico aqui, para entender bem esse procedimento, né? E dentro da leitura, nós temos Akev, que é calcanhar, e temos Akev e Akev. Akev é calcanhar e Akev é segurar, certo? Então tem dois termos interessantes. Fiz minhas anotações aqui nos meus blocos de nota, que geralmente quando estou preparando a aula, né, para trabalhar aqui. Então vamos lá. Aí o texto diz que Esaú vende a primogenitura. Alguns estudiosos lidam com isso dizendo que Esaú não tinha razão de cobrar isso, porque ele vendeu, né, foi de livre e espontânea vontade. Só que o Jacó aproveitou a emoção, a fome. O texto diz assim, as preferências entre os filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos, foi o que aconteceu. Os filhos não precisa ter predileção. Meu pai e minha mãe tiveram 20 filhos, não é? Ainda na sua infantilidade faleceram 6, tem 14, mas nunca, meu pai já de saudosa memória também, mas nunca teve predileção, nunca teve um protegido, não existe isso. Todo mundo, o tratamento é igual, certo? Quando é para chamar atenção, chama a atenção a qualquer um também, mas não existe essa predileção. E isso trouxe um prejuízo para a família dele, né? Os filhos emocionalmente abalados, a família de um modo geral é atacada. Então Isaac gostava mais da caça e talvez por isso amasse mais a Esaú. Ou seja, Isaac gostava, então ele gostava mais de Esaú, certo? Ele era caçador, seu primogênito. A Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro, gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Eles não são exemplos para a criação de filhos, ok? Os pais podem ter mais afinidade com os filhos, mas devem demonstrar amor e respeito a todos. Isso tem que ser igualitário, não é? E não predileção. A preferência por um filho causa ciúme, divisão, problemas com autoestima, disfunção familiar e etc. Então, o valor da primogenitura aqui era um negócio incalculável. E isso dentro da tipologia nós podemos entender que a primogenitura é coisas que perduram para o futuro. Já o prato de lentilha era um negócio momentâneo. E hoje tem gente que vive buscando essas coisas momentâneas. Eu aqui e agora, ou seja, eu aqui e agora faço o que quiser, o mundo acaba amanhã. Calma, meu irmão, não é assim não. Trabalhe a sua vida, trabalhe para o seu futuro, né? Em Cristo, viva também agora como se Cristo voltasse amanhã, mas trabalhe para o futuro, né? Permaneça em Cristo. Não é hoje bom, amanhã causando problema, não vai te ajudar. Então, esse imediatismo, esse momento do já, Deus não está nesse negócio. Então, não podemos nos esquecer que Deus requereu a primogenitura para si e mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito.
exercia a liderança, né? E nós temos aqui nesse livro um artigo interessante no dicionário Becker. Nós temos um artigo interessante sobre primogênito. Então, dentro desse quesito, ele vende essa primogenitura. O primogênito era um filho nascido de um casal. No Antigo Testamento refere mais comumente ao primeiro filho do sexo masculino, a quem era concedido privilégios especiais. É tanto que quando vamos falar desse fator, nós temos patriarcas, matriarcas e fatriarcas. Patriarcas é o clã da família, matriarca é a mãe de família, aquela que é mais considerada, que cuida de tudo, e o fatriarca seria o irmão mais velho, não é? E se quiser ter um pouco mais de informação sobre essas demandas, essa organização familiar, nós temos aqui Roland de Vaux, a Instituição de Israel. Roland de Vaux aqui, ó. É um material que eu recomendo, certo? Para esse tipo de leitura, esse tipo de abordagem. Roland de Vaux, né? Muito interessante, um autor muito versátil sobre isso e recomendado. E também George Forrest, A História da Religião de Israel, mas esse aqui é mais focado dentro desses fatores culturais, tá certo? É recomendadíssimo, né, pelas faculdades e etc e tal. Tudo bem, voltando aqui para nossa aula, né, o tempo está passando e a aula está boa, né? Então Esaú vende seu direito de primogenitura, mas Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que ele deixe comer. Então ele vai e propõe uma barganha, uma troca, né? Uma permuta, né? Então ele fez Jacó, diz assim: eu só poderia comer do ensopado que ele vendesse a primogenitura. Então Esaú, muita fome, não hesitou em vender o seu direito. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de ensopado. Demonstrou quão pouco valor esse direito tinha. Na verdade, ele era uma bênção de Deus, a garantia da promessa, do decreto do Senhor que tinha feito com Abraão. Não é? Então, tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor de sua primogenitura. Né? Conforme eu disse, primogênito, ele descreve alguns privilégios associados ao filho de primogênito. Ele descrevia a porção dobrada da herança, que era privilégio codificado na lei em Deuteronômio 21, versículo 17. Tinha também a bênção paterna em Gênesis capítulo 27 e Gênesis capítulo 48, versículo número 17 a 19. E outros exemplos de favoritismo, né? Em Gênesis capítulo 43, versículo 33, tem uma abordagem importante. Então, a importância atribuída à primogenitura também é atestada na exigência legislativa de que o primogênito, pessoas, animais e produtos, pertence a Jeová, então a Deus, né? E acerca das pessoas. Então, nós vamos enfatizando assim uma primazia sobre Israel. Então, a linguagem primogênita também é usada figuradamente no Antigo Testamento. É uma forma para indicar Israel como o primogênito de Jeová, conforme está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo número 22. E assim sucessivamente. No Novo Testamento também propõe um conhecimento, um significado de uma abordagem acerca de Jesus, que é especialmente identificado como primogênito de Maria, descrição também, no entanto, que vai além das nações de primogenitura humana, né? Que quando é descrito que Jesus é o primogênito de toda a criação. E também o primogênito dentre os mortos. Então essa expressão, ela é em consonância com o uso figurado da linguagem. Primogênito no Antigo Testamento expressa um lugar de privilégio de Jesus, tanto na criação quanto na nova criação, né? E essa abordagem é importante para também trazer elevar o tom do valor, elevar o valor da primogenitura. Conforme eu disse no início, a Rebeca induziu esse tipo de coisa, causando aí um favoritismo, e a responsabilidade da culpa de Jacó, por exemplo, quando nós vamos ver, quando Jacó hesita ter medo da multidão, da maldição, né, ela vai e tira ele dessa ideia e coloca ele para ter confronto com seu irmão. Disse mais sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Olha, não faça isso, você vai errar. Ela dizendo: obedeça a minha voz e vai e traz-nos, né? As consequências do pecado, nesse capítulo 27 de Gênesis, Esaú tenta matar Jacó,
conforme vemos isso no capítulo 41, no versículo 41 a 46. Esaú, ferido de ciúme, jura matar o seu irmão, no versículo 41, que se assemelhava ao ódio, está na leitura bíblica em classe, né? Esse ódio semelhava do ódio, uma semelhança do ódio de Caim por Abel, que está registrado em Gênesis capítulo 4, verso de número 8, né? Conforme minhas anotações aqui. Então, e torna o conflito fraternal ainda mais grave. A Rebeca, antes de promover o engano, agora usa a mesma hostilidade, a habilidade persuasiva para proteger Jacó, né? Pedindo que Isaac envie para Arã, sob o pretexto de encontrar a esposa, numa tentativa de salvar a vida de Jacó e evitar a tragédia familiar. Aí a consequência do pecado e a provisão divina. Deus ainda é Deus de provisão, tá? Então, quando vamos observar isso, observamos que eles começaram a ter, os problemas começaram a surgir em grande escala, né? E diz o texto, e no capítulo 27, ilustra que o pecado acha o pecado, ou seja, depois disso Rebeca nunca mais verá o filho, ela morre sem narrativa elogiosa, né? E Isaac vive o resto da vida na sombra de Esaú, carrega o ódio, o ressentimento. Jacó é exilado, sofre na casa de Labão, não é? E durou 20 anos para ele voltar. Essa contenda durou 20 anos. Ele trabalhou 14 anos na casa de Labão, depois voltou, trabalhou mais 6, e ele padece com isso. E quando volta e se reconcilia com seu irmão, ele fazia já 20 anos dessa intriga, né? Isaac vive o resto da vida na sombra, né? Ele já exilado na casa de Jacó, já exilado na casa de Labão. Ao mesmo tempo, Deus usa a separação de Jacó para moldar o seu caráter, preparar a formação do povo de Israel, que mudou o nome dele, nascimento de filhos em Padã Arã, e posicionar aí a linhagem de Judá e finalmente a linhagem de Cristo, porque ele faz parte dessa linhagem. Então essa distinção da bênção e ética, a bênção em si é positiva, é verdadeira. Jacó recebe o orvalho, aliás, fertilidade, o domínio sobre os povos, e é uma posição de liderança na linhagem da aliança, né? E assim, se vincula na promessa feita a Abraão, tá no capítulo 12, né, de Gênesis. No entanto, o modo como é obtida é confiável. Engano, mentira, manipulação são claramente errados. Então a Bíblia não endossa o método, pois a bênção de Deus não santifica o pecado. Pode haver bênção e castigo ao mesmo tempo sobre a mesma pessoa. Jacó será abençoado, mas passará décadas de exílio e de sofrimento. Foram, no caso, duas décadas, né? No sentido etimológico aqui, a primogenitura, a bênção de Jacó é vista como um tipo de bênção messiânica. A autoridade sobre os povos, vincula entre a bênção e a maldição, a promessa de que os que eu te abençoarei serão abençoados, ecoa do papel de Cristo como herdeiro de todas as promessas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz a potestade, não. Como falado em muitas e mais nenhuma só, a tua posteridade que é Cristo. Gálatas capítulo número 3, versículo 16. Desta forma, interpreta-se o descendente singular aqui como sendo Cristo, né, que Paulo faz esse esclarecimento. No sentido da escolha graciosa do capítulo 9 de Romanos, né? E nós podemos observar que dentro dessa predileção, a perspectiva da linhagem de Jacó, Paulo usa o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó para mostrar a eleição que sempre foi seletiva dentro de grupos, não garantindo salvação por descendência física, mas por fé. E para resumir aqui, vamos para o que eu falei sobre essa proposta de 10 lições importantes que nós temos aqui, tá certo? E podemos observar que dentro desse contexto das promessas que Deus estabelece, né? Primeiro,
Jacó e Esaú, só tem conforto quem gera algo grande. Só tem desconforto. Vou repetir, só tem desconforto, primeira lição. Só tem desconforto quem gera algo grande. Foi o caso de Rebeca, né? Então a Bíblia diz que os filhos lutavam dentro dela, de Rebeca. Então disse ela: se é assim, porque sou eu assim. E foi 2 crianças no ventre de Rebeca, causava tanto desconforto que ela chegou a questionar, perguntando se aquele desconforto era normal. E Deus respondeu dizendo que aquele desconforto era porque estava gerando algo grande, algo que era para o futuro, né? Era 2 nações, não era só. A segunda lição que temos nesse episódio é a luta da carne e do espírito. Então ela lutava, a luta que travava no ventre de Rebeca é símbolo da mesma guerra que se trava dentro do nosso interior. Homem velho, Esaú, que era o mais velho do que Jacó, contra o homem novo, que era Jacó. Né? E Gálatas, Paulo usando essa metáfora em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Na lição de número 3, nós temos outra lição: pecou, mas não viveu no pecado. Inicialmente deixamos bem claro que o pecado não é o mesmo que viver na prática, não é? Então o cristão não tem prazer em pecar. Jamais confunda quem comete um pecado, quem vive na prática do pecado. Jacó enganou Esaú ao tornar, através do engano, a bênção a tomar, através do engano a bênção da primogenitura, mas não viveu roubando. O que não era o seu. Não era assim. Então aconteceu também com Moisés, que matou o egípcio, mas não passou a vida cometendo assassinato. Aconteceu com Davi, não é? Podemos observar isso. Um outro exemplo: Davi, que cometeu um adultério, e o adultério terrível aos olhos de Deus, né? Mas não passou a vida como um adúltero. Pedro pecou, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e não passou a vida como um traidor, né? Então, nesse contexto, nós vamos observar que Deus estabelece os padrões iguais para cada um, dentro da sua doutrina. Ele estabelece os padrões e temos que entender isso. A quarta lição é que o prato de lentilha não deixa legado para Esaú. Não. O que deixaria legado para ele era a primogenitura e não o prato de lentilha. O prato de lentilha não trouxe nenhum benefício, nenhum legado, nenhum futuro. Pelo contrário, trouxe muitos problemas. O prato de lentilha trouxe apenas satisfação momentânea a Esaú. Mas o direito de primogenitura deixava um legado para a próxima geração, para a sua descendência, conforme Hebreus 12:16. Ninguém seja fornicário, ou fornicador, ou profano como Esaú, por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? E assim sucessivamente. Outra lição que devemos aprender é quem sofre com as brigas é a mãe. No caso de Rebeca aqui, ela teve grande aflição, né? Ao ponto de não aguentar mais e perguntar por que essas lutas internas, enquanto os meninos brigavam no ventre. Quem sofria era Rebeca. Rebeca simboliza a igreja. Jacó e Esaú são os irmãos, né? E não compensa brigar. Enquanto os irmãos brigam, a igreja sofre, pois não há coisas nocivas, mais nociva e perigosa para a igreja do que a contenda entre os irmãos, ok? Sexta lição que temos dentro desse texto, dentro dessa lição, nós podemos observar, dentro desse texto, que depois que a fome vai embora, a ficha caiu, ou a ficha cai. Capítulo 25, versículo 34 diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E esse versículo pode ser substituído desse seguinte: e foi pior esta coisa, porque Esaú desprezou do que a primogenitura. Foi por esta coisa que Esaú desprezou a primogenitura. Essa coisa é o guisado. Por causa de um momento, Esaú desprezou o seu destino, né? A primogenitura lhe dava direito à liderança, à adoração, a chefiar a família, a dupla porção na herança paterna, direito à bênção do conserto, conforme Deus prometeu a Abraão. Então perceba que ele não está desprezando qualquer coisa. Na verdade, ele está se tratando de uma grandeza de valor, e ele trocou pelo nada, um prato de lentilha.
que foi totalmente momentâneo. Outra lição que devemos tirar dessa lição, dessa leitura e dessa aula, é que nem Jacó e nem Esaú não têm filhos, nem Jacó nem Esaú. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Então o problema da história de Jacó e Esaú começou com a preferência de Rebeca. Ela tinha por Jacó e Isaac. Então é um erro que acontece em muitas famílias. Porém, Deus age assim. Ele não tem filhos prediletos, pois não faz acepção de pessoas, como está escrito em Atos capítulo 10, versículo de número 34 e 35. Oitava lição que aprendemos aqui é que abra a boca e fale. Diz o texto no versículo 25, capítulo 25, versículo 23, diz que Deus havia falado com Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e a maior servirá ao menor. Deus havia falado para ela: o maior serviria ao menor. Bastava que ela sentar, conversar, explicar, passar essa visão para a família. Com certeza não seria preciso gerar tanto desconforto, tanta briga, beirando até a morte, que durou por 20 anos, e o seu filho que foi embora, quando voltou, ela já tinha falecido, ok? Então Jacó precisava, a 9ª lição que temos aqui, Jacó não precisava se precipitar. A precipitação de Rebeca e Jacó é notória, ficou notável para todo mundo. Deus já havia falado que o maior serviria o menor. Então a bênção já estava garantida na vida de Jacó. Ele seria servido pelo Esaú, não é? Então, mas ele se precipita e age de forma atabalhoada, complica tudo, não é? E nós temos aí que entender isso. Assim como foram Rebeca e Jacó não resolveu, mas se complicou. Da mesma forma também, fiquemos plantados dentro da vontade de Deus para não nos complicar. 10ª e última lição, para encerrar o vídeo não ficar muito longo. Deus sabe quem é você. Jacó possuíste nome, são eles Jacó, meu nome de nascimento. Esaú, o nome de Jacó deu a si mesmo para enganar seu pai. Então Isaac, quando seu pai perguntou Israel, o nome de quem deu a ele foi no Val de Jaboque. Os homens deram um nome a Jacó, que se autonomeou, mas foi Deus quem definiu quem realmente era Jacó. Para Esaú e os outros, Jacó era trapaceiro, usurpador, mas para Deus, ele é aquele que lutava ao lado de Deus. Observe a discrepância dentro do projeto de Deus que mudou toda a história na vida de Jacó. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DBD é ensinando para transformar vidas.